Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. E nós hoje estamos iniciando uma nova série, Atravessando o Deserto da Vida. Muita gente aí tem perguntado e se questionado o que é esse deserto que eu estou vivendo, que desafio é esse, que dificuldade. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum desafio na sua vida, ou conhece alguém que está passando, não esquece de convidar essa pessoa para assistir com você também esse podcast e compartilhar esse episódio. E hoje nós iniciamos pelo nosso primeiro episódio, desvendar os propósitos do deserto e das mudanças na nossa vida. Então, hoje nós vamos desvendar aí, será que existe algum propósito no deserto? Existe algum propósito naquela dificuldade, naquele problema que nós estamos passando, naquele desafio? Existe algum propósito nisso? Então, vamos começar já o nosso podcast perguntando sobre os propósitos do nosso deserto, falando sobre isso. Muitas vezes, né? Como que nós podemos identificar uma mudança, né? Se essa mudança na nossa vida, se esse deserto na nossa vida, se essa transformação na nossa vida, se ela faz ou se ela não faz parte do plano de Deus. Você usou duas palavras, deserto e mudança. Isso nos leva logo a uma consideração, que o deserto tem o propósito de trazer mudança, né? De trazer mudança. E, primeiramente, nós precisamos compreender o seguinte: em quem eu quero me tornar? Em quem Deus quer que eu me torne? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas, quando nós nos encontramos com Ele, estamos bem distante de saber qual o plano, qual o propósito. E aqui eu começaria falando que quando nós nascemos de novo, é como quando nascemos fisicamente. Nós apenas iniciamos a vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós só estamos entrando num caminho. E esse caminho tem um propósito. Qual é o propósito? Deus quer que nos tornemos a semelhança de Cristo, voltando ao plano original, imagem e semelhança de Deus, que perdemos no pecado, foi manifesto em Cristo, e toda a obra da redenção visa levar-nos exatamente a este ponto. Por isso, Paulo faz uma declaração que eu quero ler numa tradução que eu gosto muito, de J.B. Phillips, muito conhecido, Romanos 12, que a gente usa tantas vezes, mas agora na J.B. Phillips. Não deixem que o mundo ao seu redor os esprema em seu próprio molde, mas deixem Deus remodelar suas mentes de dentro, para que vocês possam provar na prática que o plano de Deus para vocês é bom, atende a todas as suas demandas e se move em direção ao objetivo da verdadeira maturidade. E agora respondendo, como podemos identificar? Como podemos identificar? Toda mudança que procede de Deus e nos torna mais parecidos com Jesus, é onde está a manifestação do plano. Como é que eu sei que essa mudança, esse deserto vem de Deus? Porque ele provoca em mim uma transformação para que eu me pareça cada vez mais com Cristo. E aqui o texto que você sugeriu, eu vou para a TPT, né? A paixão. Romanos 8, 28, porque acho que responde bem a sua primeira pergunta. Então, estamos convencidos de que cada detalhe de nossas vidas é continuamente tecido para o bem, pois somos seus amantes que foram chamados para cumprir seu propósito projetado. Pois ele sabia sobre todos nós antes de nascermos e nos destinou desde o início a compartilhar a semelhança do seu Filho.
E isso significa que o filho é mais velho entre uma vasta família de irmãos e irmãs que se tornarão exatamente como ele. Então, todas estas experiências, Deus as usará para nos transformar em nossos desertos. Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi com você, né? Muita gente, quando nós ouvimos no meio cristão ou não cristão também, nós sempre falamos, né? Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, muitas vezes as pessoas falam: ah, foi o diabo, foi Satanás, é Satanás, né? E aí nós não podemos esquecer que foi, na verdade, o Espírito que levou Jesus para o deserto, né? E muitas vezes, no nosso dia a dia, eu falo isso até por mim, mas no nosso dia a dia, quem é que acorda o dia de manhã, ajoelha lá e fala: Senhor, me dá um desafio muito grande no dia de hoje para ficar mais paciente. Senhor, me dá um problema do tamanho do mundo para eu aprender a liderar pessoas, para eu aprender a cuidar das pessoas, para eu aprender a ter paciência, para eu desenvolver mais o caráter de Cristo. Nós temos tendência, muitas vezes, né, quando estamos aí orando de manhã, à medida que vamos aprofundando o relacionamento com Cristo, a gente vai mudando o nosso tipo de oração, mas muitas vezes nós desejamos que tudo corra bem no dia de hoje, né? Que tudo corra segundo a direção do Espírito, segundo a graça. Mas o ser humano, ele tende a se acomodar com tudo que é bom, com tudo que é fácil, com tudo que é agradável, né? Ninguém vai pedir um banho gelado, uma piscina de água fria, um problema, né? Um desafio. Mas, na verdade, é o deserto. E esses desafios que vão nos moldar e vão mudar as nossas características para que a gente possa ser cada vez mais semelhante a Cristo, né? Que nós possamos, na verdade, utilizar esse deserto para desenvolver em nós essas características que são importantes. Porque se a gente ficasse só lá, tranquilo, calmo, né? Muitas vezes sem praticar, como aquela oração, né? Se a gente muitas vezes que a gente pede, tem que tomar cuidado para pedir, né, com o que a gente pede, porque aí Deus realmente dá o que a gente pede. Então, se a gente pede para ter mais paciência, Deus não provém assim a paciência, toma numa tacinha linda a paciência. Ele vai, na verdade, colocar situações para nós, na nossa vida, que vão nos desenvolver a paciência. E muitas vezes essas situações não são gostosas inicialmente, né? Inicialmente são situações de deserto ou situações de mudança que realmente fazem a gente exercitar a nossa parte espiritual, a nossa parte mental, a nossa parte emocional. E eu queria perguntar para você sobre isso. Quais os sinais de que Deus está usando uma mudança? Quais são os sinais de que Deus está usando essa mudança para nos transformar, para nos moldar? Quais são os sinais que que a pessoa pode ver aí? Primeiro, o deserto é um lugar de passagem, né? O deserto é igual Brasília, é um clima. Falam que Brasília é um clima de deserto, né? Que é quente durante o dia e frio à noite. Então, o deserto é um lugar de passagem, é um lugar que é um lugar hostil. Não é um lugar para você ficar, é um lugar de passagem, mas é um lugar de aprendizado. Então, quais são os sinais de que Deus está usando aquele deserto, aquela mudança para nos formar, para nos moldar, para nos edificar? A Bíblia deixa claro que Deus usa circunstâncias para nos transformar. E alguns sinais de que Ele está nos transformando, sinais de mudança dentro de nós, incluem, por exemplo, uma nova paixão por uma comunhão com Deus, um desejo maior de conhecer a Jesus. E nós podemos identificar alguns sinais de que Deus está nos transformando no meio de todas estas circunstâncias. Chamemos lá o que quisermos, né? De teste, de prova, de deserto, porque apenas estamos usando uma figura de linguagem. Mas há um artigo muito extenso de Elizabeth Carter, que ela cita algumas coisas, não vamos entrar em detalhes, o tempo não nos permitiria, mas alguns sinais que queremos mencionar. Primeiro, você está vivenciando uma mudança de prioridades. De repente, aquilo que era importante para mim já não é. Deus está, esse sinal de que você começa a perceber que o que você
gostava antes, não está gostando, suas prioridades estão mudando lentamente, porque as mudanças que Deus vai operando na nossa vida nem sempre são uma sarça ardente, um mar vermelho que se abre, mas são coisas sutis nas quais Deus trabalha em nós. Segunda coisa, um desejo crescente por crescimento espiritual. Você deseja crescer. Não acho que não cheguei onde eu devia. É sinal de mudança. Você está sendo transformado por dentro. Terceiro, você está encontrando, no meio do desconforto, você está encontrando uma certa atitude interior. Aquela situação não mudou, o que está por fora não tem mudança nenhuma, mas dentro você sente paz mesmo numa situação que parece desconfortável. É sinal de que Deus está operando uma transformação no seu mundo interior. Tudo ao seu redor é caótico, mas você permanece calmo e firme. Você começa a perceber que, embora não possa controlar o que acontece ao seu redor, você pode controlar a maneira como você reage diante da circunstância. Um quarto sinal é que você está abraçando a vulnerabilidade. Você já se vê agora abrindo-se mais, mesmo para Deus, para falar de suas lutas, dos seus temores, das suas dúvidas. Não gostamos de ser vulneráveis, mas quando você percebe, bem, eu sou vulnerável, eu preciso de ajuda, você vê a sua vulnerabilidade não como fraqueza. O mundo vê como fraqueza, mas você começa a ver como força. Porque vendo as suas próprias vulnerabilidades, você busca a ajuda de Deus, você busca depender de Deus e para muito de se comparar com os outros e achar que você é melhor do que todo mundo. Simplificando, você começa a perceber que não há problema em não ter todas as respostas. Não há problema em não ser perfeito. Não há problema. A quinta é que suas orações estão mudando. Porque você mencionou isso. Oração mudando, sim. Você percebe que sua forma de orar está passando por uma transformação. Em vez de pedindo por resultados específicos, orando por mudanças em suas circunstâncias, solicitando desejos e vontades pessoais, você começa o quê? A buscar a vontade de Deus, a orar por sabedoria, a orar por direção. Você começa a expressar gratidão independentemente das suas circunstâncias, em tudo dai graça. Um sexto sinal é a aceitação de falhas pessoais. Abraçar nossas falhas não é uma tarefa fácil, mas começamos a andar mais com Deus. E é como um espelho, a palavra, revela as minhas fraquezas, as minhas falhas. Porque no momento em que eu estou passando por essa mudança, desejo mais de Deus, mais orar, buscar a vontade de Deus, eu realmente reconheço a minha fraqueza. E Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso ele diz, quando sou fraco, é que eu sou forte. O sétimo sinal de mudança é que você está crescendo em paciência. Em paciência. Essa é uma virtude difícil, muito difícil. Em um mundo com gratificações instantâneas, onde tanta coisa é tão frustrante, onde as coisas não acontecem como você quer, no tempo que você quer, mas Deus começa a mudar você. Você começa a perceber que Deus está mudando, porque começamos a entender que os atrasos daquilo que queremos não significa que Deus nos abandonou. Não. Deus não me abandonou porque... Será que o atraso de Deus é uma negação? Não. É um período que Ele nos deixa no deserto para aprender a esperar, a ser paciente. Ele tem um plano. Começou a entender, no desenvolvimento da paciência, que ele tem um cronograma. Ele tem uma agenda, não é a minha. Então a paciência começa
a penetrar o nosso coração. Há pouco mesmo eu disse, eu ando com tanta paciência. Tanta paciência. Sim. Outro sinal, o oitavo, é que você está vendo as provações de um modo diferente, como oportunidades. Não, a minha aprovação é uma oportunidade de crescimento. Cada luta é uma chance para alcançar a vitória. Cada montanha me leva a um desafio de transpor as montanhas e não de paralisar-me. Então, é outra mudança. Porque o Paulo diz, porque isso está acontecendo. Você não vai dizer, porque isso está acontecendo comigo. Você começa a perguntar, o que é que isso está me ensinando? Deus, o que tu queres me ensinar nesta circunstância? Você começa a ver as provações não como punições, mas como oportunidades de crescimento. Você começa a entender que cada luta, cada dor, cada dificuldade tem um propósito, em moldá-lo. Em moldá-lo. Você há pouco falou sobre que você não vai pedir a Deus, me dá isso assim, mas ele tem que pôr na escola. E a escola são estas circunstâncias, doloridas às vezes, mas por quê? Porque no meio delas vem à tona o que está dentro de mim. E eu tenho a chance de, na dependência de Deus, mudar a minha atitude. Será que as provocações das quais você deseja escapar, você se pergunta, será que não são meios que Deus está usando para me mudar? Para me transformar na semelhança de Jesus? Em essência, ver as provações como oportunidades é um sinal divino de que Deus está nos transformando. Nono, você está experimentando maior gratidão. Você está experimentando o que Paulo quer dizer em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é que você está dando graça pelo deserto, mas está dando graça no deserto. Não é você se alegrando porque tem provações, mas é você se alegrando porque sabe que no meio da provação Deus está com você. Então seu coração começa a ser mais agradecido. Isto é um sinal, Deus está transformando o seu mundo interior. Porque o que Deus está preocupado, viu, Joana, não é em mudar as minhas circunstâncias. É mudar a mim. Na circunstância, mudar a mim. E em 10º lugar, você está desenvolvendo, e aqui eu chego no ponto central, um relacionamento mais profundo com Deus. Aqui está, eu diria, eu coloquei no fim, no 10º, mas para dizer que a última palavra é que permanece. O grande sinal de que Deus está lhe transformando no deserto, nas mudanças radicais na sua vida, é esse desejo ardente de ter uma profunda comunhão com Deus. Você, na realidade, está desenvolvendo. Você vê que Deus é mais importante para você. Não se trata de marcar uma listinha de verificação espiritual, de rituais religiosos. Nada a ver com isso. Você é atraído para um relacionamento, para uma intimidade. E desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, ainda joguei aqui bem no negro, é o sinal definitivo de sua obra, a obra de Deus transformadora em você. É muito lindo, são dicas maravilhosas. E teve hoje, né, a gente teve aula aí do Ative Seu DNA, eu senti muito de falar sobre o deserto, porque uma das palavras que o Espírito me falou foi sobre o deserto. E uma das coisas que a gente vê no mundo de hoje, né? Todo mundo perguntando, e que eu perguntei muito para você no início. Acho que eu perguntei 1 milhão de vezes sobre propósito. Como que a gente descobria o nosso propósito. Acho que eu atormentei você uns 2 anos por causa do propósito. E uma das coisas que o Espírito tem falado muito ao meu espírito é que muitas vezes no deserto a gente descobre o nosso propósito, né? A gente vê como Jesus começou o verdadeiro ministério dele depois do deserto. No deserto também Moisés, a gente vai falar sobre os exemplos bíblicos, mas no deserto também Moisés se descobriu um libertador.
O deserto, ele vai expor muitas coisas, ele vai expor a nossa verdadeira identidade, vai expor como você mesmo fala. No deserto é que a gente vai ver o que foi construído em nós, né? Porque realmente a gente vai sofrer vários testes. E muitas vezes é lá que a gente é moldado, é lá que muitas vezes a gente descobre o nosso verdadeiro propósito, né? Então, muitas vezes, se você aí quer saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão, se você tem essa dúvida, muitas vezes Deus está colocando aquele desafio, aquela dificuldade ou aquele deserto para manifestar mesmo o seu verdadeiro propósito, para manifestar a sua verdadeira missão. Então só cabe a nós olhar com outros olhos para esse deserto, com outros olhos para essa mudança, para essa transformação. E eu queria te perguntar como que a gente pode manter a nossa fé, principalmente diante disso, como que a gente pode manter e cultivar a nossa fé no meio de tanta transição, mudança, desafios, né, dificuldades. Como que a gente pode estar alicerçado a nossa fé? Primeiramente, eu daria 3 dicas. Número 1, devemos escolher nossos pensamentos. Como manter a fé? Escolhendo os pensamentos. Pensamentos que provêm das promessas de Deus, que vão alimentar a minha fé. Em segundo lugar, depender do Espírito Santo. Porque no meio do teste nós não estamos sozinhos. Nós temos um companheiro, o Espírito Santo, que Jesus nos prometeu que estaria sempre conosco e que tem o nome de Consolador, Confortador, ajuda, guia, aquele que nos defende como advogado. E em terceiro lugar, devemos responder sabiamente às circunstâncias. Como eu respondo a cada circunstância? E há um paralelo entre os recursos de Deus e a sua escolha. Estou falando que escolha, decida, ser sábio. E, primeiro, Deus tem um recurso para manter a nossa fé, sua palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Esse é o recurso de Deus. Qual é a minha parte do recurso? Escolher a palavra, ler a palavra, porque ela vai gerar fé em mim. Eu não posso crer no desconhecido. Mas quando eu começo a examinar a palavra, eu vou conhecendo as promessas e posso exercer fé nela. Outra coisa, Deus tem o Espírito Santo. É a parte de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Qual é a sua parte? Depender dEle. Você escolhe, eu vou depender do Espírito Santo. Então Ele vai me guiar a toda a verdade, Ele vai infundir em minha fé. Ele vai fazer com que a palavra que eu leio se torne viva dentro de mim. E quando eu abrir os meus lábios, eu vou confessar algo de acordo com a palavra. Em terceiro lugar, Deus usa circunstâncias. Deus usa circunstâncias e você responde a elas. Nós não podemos controlar circunstâncias, mas podemos controlar o modo como eu respondo a estas circunstâncias. O que importa na vida não é tanto o que acontece conosco, mas o que acontece dentro de nós. Romanos, e quero terminar a minha resposta com a Bíblia, Romanos 5, 3-4. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, é uma atitude, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a fé, produz a confiança. E aí, fechando com Tiago 1, 2-4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, por diversos desertos. Não é um só deserto que a gente passa. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé, na tribulação minha fé é provada, a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejamos aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém, aleluia. E muitas vezes, como eu falei, né? Às vezes a gente não vem a tribulação, né? Vem o momento do deserto, vem a tribulação, e ninguém às vezes acorda orando, né? Meu Senhor, meu Deus, por favor, hoje me veio um grande desafio, me veio uma grande dificuldade. Não, a gente não pede isso normalmente, né? Mas são esses os grandes momentos de transformação.
Quando eu olho, a gente estava refletindo sobre esse tema, o deserto, né? Quando eu olho, por exemplo, para muita gente me pergunta às vezes, né? Fala, como é estar lá em São Paulo? Que maravilha! Maravilha! Foi o deserto bem assado. Eu brinco muito com você, falo, né? Eu falo, Deus me fritou no asfalto de frente, de lado, de trás, de costas, de tudo quanto é jeito, né? Então, e Deus é tão generoso conosco, porque se a gente conseguisse ver tudo antes, a gente ia falar, não, eu não aguento. Eu não vou passar, eu não aguento. Me tira dessa. Mas Deus é muito generoso, muito paciente, e ele vai dando passo a passo, né? E aí a gente vai mudando e vai suportando passo a passo. Mas quando a gente enxerga que, na verdade, é esse deserto que molda a gente, que muda, que modifica, que, nas verdades, a gente gosta de facilidade, mas é o deserto mesmo que molda e que faz a grande diferença na nossa vida. É como se fosse um exercício, né? Então, a gente tem que pensar isso. Do mesmo jeito que a gente faz um exercício no nosso corpo, e não é um exercício levinho, uma caminhada leve que muda e molda o nosso corpo. Não, é uma musculação pesada mesmo. E só que na hora de uma musculação pesada dói, né? Dói, incomoda, eu sinto dor, depois eu fico sentindo dor, incomoda, é difícil, eu fico suando, né? Não é fácil, não é mole, é bem difícil, é bem complicado. Tem hora que eu falo com a minha pessoa, não, hoje eu não estava preparada para isso. Meu corpo não estava preparado para isso. Mas não, a gente precisa ir lá. Do mesmo jeito, a gente precisa treinar o nosso espírito, a nossa alma, né? A nossa mente. E muitas vezes aqui, né, neste momento no mundo, no Brasil, as pessoas não são treinadas no seu espírito, na sua alma e no seu corpo para alcançar aquilo que realmente Jesus nos tem, que Deus tem para nós, né? E a gente precisa treinar. Porque ninguém nasce pronto, a gente precisa treinar. E é no deserto que a gente é treinado. Então, do mesmo jeito que a gente precisa treinar nosso corpo lá na musculação, pegando peso pesado, a gente também precisa treinar na nossa mente, treinar nas nossas emoções, e muitas vezes vão aparecer grandes desafios que vão exercitar as nossas emoções, que vão exercitar a nossa mente, que vão exercitar nosso espírito, que vão nos testar e ver, vamos ver aí o que foi construído aí mesmo, né? O que foi construído aí. Então, muitas vezes, comigo aconteceu isso. Pode ser que você esteja aí também passando um grande deserto na sua vida, mas comece a enxergar esse deserto de uma forma diferente. Vou contar aí brevemente. Meu pai faleceu 2 meses depois, a minha tia-avó faleceu, a irmã dele. 4 meses depois, a minha mãe ficou na UTI e ficou 5 meses na UTI, né? Totalmente paralisada por um AVC. E foi nessa fase que eu conheci a Deus, foi nesse momento aí, logo depois que eu conheci a Deus, e aí entrei num outro deserto, bem longo, e aí foi um deserto financeiro, espiritual, mental, emocional, e quando eu fui para São Paulo, eu falei, nossa, coisa boa, não vou ter que encontrar mais com pessoas. E aí, quando eu descobri que, na verdade, tudo tem relação com pessoas, né? Tudo tem relação em você levar as coisas para as pessoas. Então, tudo vem para moldar você, para mudar aquele pontinho que estava lá bem profundo, que nem você enxergava, mas que vai sendo moldado. Mas que se Deus mostrasse para você tudo desde o início, você ia falar, não. Quantas vezes nesse momento eu falava com você, não aguento. Vou pegar meu avião, vou embora. Tchau pra vocês, eu vou embora. Não vou voltar mais, vou embora. Mas é nesses momentos, né, que é exatamente o que eu quero perguntar para você. Quais são as práticas de oração e de meditação que a pessoa pode ter nesse momento de deserto e de mudança que podem fortalecer seu espírito, a sua mente, seu corpo, para que realmente ela ultrapasse esse deserto? Vou dar 10 dicas sem muitos comentários. Primeiro, aceite que a mudança é inevitável. A vida está em constante mudança. Aceite. Faz parte da nossa existência. Segundo, concentre-se no presente. O passado já passou. Águas passadas não movem moinho. O futuro é incerto. Então, concentre-se no presente. Concentre-se no que você pode controlar, que é o seu presente. Terceiro,
Busque o lado positivo. Em toda mudança, pode ter um lado negativo, mas também tem um lado positivo. Busque concentrar-se no lado positivo da mudança. Algo de positivo a ser encontrado. Então, procure identificar essas oportunidades de crescimento na mudança. Quarto, seja paciente, porque mudança leva tempo. Não se desespere se as coisas não acontecem no tempo que você quer. Quinto, vença o medo do desconhecido, porque um dos grandes problemas é o medo do desconhecido. Em alguma altura você vai me perguntar sobre isso, medo, né? Enfrentar nossos receios com fé e confiança em Deus vai nos proteger no passo a passo. Em sexto lugar, fortaleça a fé em meio às dificuldades. Volte-se para Deus, mantenha a esperança mesmo no seu deserto, porque Deus está presente. Deus nunca lhe deixará sozinho. Em sétimo lugar, use as ferramentas da fé. Quais são as ferramentas da fé? Pratique a oração, a leitura da Bíblia, a meditação e encontre força na orientação de Deus. Em oitavo lugar, celebre as conquistas. As pequeninas mudanças, celebre, alegre-se, porque Deus não perdeu a paciência com você, nem desistiu de você. Alegre-se, Deus fica contente também com as nossas pequenas conquistas. E, em nono lugar, transforme cada adversidade em uma oportunidade. E décimo, mantenha o foco na promessa. Não te deixarei, não te desampararei. Deus guardará os meus pés de serem presos, graças a Deus que sempre me conduz em triunfo. Não há deserto que não tenha o seu fim, o sol nunca deixa de brilhar, Deus trabalha no turno da noite. Então, mantenha estas disciplinas e você vai triunfar, sairá do seu deserto mais parecido com Cristo, mais fortalecido, mais cheio de ânimo para dar passos mais largos de vitória em sua jornada. E como que nós podemos apoiar uns aos outros nesses momentos de deserto e de mudanças? Uma coisa importante na nossa vida é a comunidade de apoio. A igreja, por exemplo, onde temos pessoas que creem no que cremos e temos que entender que nós somos seres gregários. Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma coisa generalizada. Nós precisamos uns dos outros. E muitas vezes, no que nós nos abrimos com alguém, nós encontramos respostas. Muitas vezes, tudo que precisamos é um ouvido atento, um ouvido amigo. Mas, ainda assim, eu gostaria simplesmente de mencionar algumas coisas de um psicoterapeuta, que ele diz: pratique a empatia e a escuta ativa. Ele dá várias coisas, mas eu selecionei algumas que eu acho mais parecidas conosco. O que é empatia? Você sentir com o outro o que ele sente. E você falou de tantos desertos, e nada desenvolve tanto em nós a empatia como uma experiência nossa. Você passou por uma dor, você passou por um sofrimento. Ainda ontem eu estava no meu médico, meu cirurgião, e ele contou a história de um médico que ele era cirurgião também, mas não tinha aquela paciência com os pacientes, porque o meu cirurgião, ele disse que eu lido com pessoas e cuido do ombro delas. É a pessoa. Mas aí ele teve um problema. E veio a ele, né? E fez a cirurgia. Aí ele disse assim: você está vendo? É assim. Então, depois de você passar pela experiência, você vai entender os outros. Então, a empatia. Desenvolva em você a empatia para com os outros e os outros terão empatia com você. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, diz Jesus, fazei vós também a eles. Segundo lugar, ofereça um suporte prático às pessoas. Às vezes o que ela precisa é que você vá ajudar, quem sabe fazer a comida, quem sabe lavar a roupa, quem sabe levar o filho à escola, quem sabe fazer uma visita no hospital, algum parente que está doente. Esteja presente e disponível. Aqui, essa ajuda mútua, você está presente. Às vezes você não tem nem palavras
para ajudar uma pessoa que está num verdadeiro deserto, mas a sua presença e dizer, olha, eu estou aqui, o que você precisa de mim, isso vai ajudar. E às vezes você também, no meio disso, como ajuda mútua, precisa ajudar a pessoa com autocuidado. Porque às vezes ela está tão mergulhada no problema que não se cuida mais, não se preocupa com ela, começa a engordar, começa a comer demais, como você falou hoje de manhã no podcast. Você desconta, não é, da comida para tirar a sua mágoa, se está alegre, come, se está triste, come. Então, às vezes a pessoa precisa do autocuidado. Sim, nós podemos ajudar. E também respeite os limites. Respeite o limite da pessoa. Às vezes ela não quer muito se abrir. Respeite o limite. Você não precisa estar insistindo, querendo puxar, né? Tirar tudo de dentro da pessoa. Mas você está ali, olha, estou aqui no que precisar de mim, ser empático e tudo. E pratica nessa convivência da nossa comunidade, da nossa amizade ou mesmo família, ter compreensão. Praticar a paciência, a compreensão enquanto Deus está lidando com as pessoas. Porque às vezes nós queremos ajudar alguém, queremos forçá-la. Queremos que ela seja como nós, que ela responda como nós. Então é muito importante. E eu peguei um versículo que eu acho que se encaixa muito bem nessa sua pergunta, que é Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, aleluia. Tem uma historinha que eu lembrei, que é a historinha do copo, né, de água. Então, a gente tem o copo de água, tá aqui, ó, 1/4 cheio. E tem o restante de ar. Então, as pessoas também são assim, né? Elas têm o seu lado positivo e seu lado negativo. Quanto mais a gente enfatiza o lado positivo, mais ele cresce. E quanto mais eu enfatizo o lado negativo, mais ele cresce. Então, é aquela verdadeira historinha, né? Todos nós temos um anjinho e um demônio do outro lado. Então, qual é aquele que você alimenta mais? É a mesma coisa para nós, para cada um, e a mesma coisa na nossa comunidade, na nossa família. Bom, o meu marido é sem paciência, meu marido não tem paciência comigo, ele vem para casa, ele sai, ele grita, ele berra. Mas qual que é o lado positivo dele? Você está aumentando o lado positivo dele ou você está aumentando a crítica? Então, é muito importante que nesse momento de deserto e de mudanças, que a gente passe a focar, que nós sejamos verdadeiros cristãos e que a gente passe a focar no lado positivo. Porque quando a gente passa a focar no lado positivo, ele cresce. E aí o negativo vai ficando tão pequenininho, mas ele é trabalhador, ele tem bom caráter, ele é generoso. Então isso aí pode ser um defeitinho que a gente pode ir moldando e melhorando com o tempo. Então tudo depende da forma como a gente olha, né? Como você falou, e tudo depende da forma como a gente enxerga, da forma como a gente olha. Então que na comunidade também a gente possa olhar as pessoas visando o lado positivo e que também nesse momento de mudança e deserto, que a gente possa olhar esse deserto como Deus nos colocou naquele deserto. Para quê? Qual é o ponto que eu posso aprimorar? Qual é o ponto que eu posso melhorar nesse deserto? Qual é o ponto que eu posso aperfeiçoar para cumprir melhor a minha missão? Então, hoje nós encerramos aqui nesse episódio, esse primeiro episódio dessa série do deserto, com essas mudanças e esses desertos que trazem o toque de Deus para nossas vidas. Se você conhece alguém que está passando por um deserto, por um desafio, por uma dificuldade, compartilhe esse episódio também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos episódios. Também nos acompanhe no Instagram, @valnicemilhomens, doutora Joana Costa, @ative seu DNA. E até o próximo episódio. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomens.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.